Marty J. A Imaginação Dialética, uma história da Escola de Frankfurt e do Instituto de Pesquisa Social, de 1923 a 1950. Capítulo 7. O trabalho empírico do Instituto na década de 1940. O tema central do trabalho é um conceito relativamente novo, o surgimento de uma espécie antropológica que chamamos de tipo autoritário de homem. Citação de Max Horkheimer, o tipo autoritário de homem, The Authoritarian Type of Man. Os anos de guerra trouxeram uma reavaliação profunda dos objetivos do Instituto e uma redefinição gradual de sua estrutura institucional. A enfermidade circulatória de Horkheimer, que exigiu sua mudança para a Califórnia, e o envolvimento crescente de outros membros do Instituto em atividades ligadas ao governo tornaram impossível manter o mesmo tipo de vínculo com a Universidade Columbia que existia desde 1934. Além disso, um novo fator interno no próprio Departamento de Sociologia da Universidade ameaçava o futuro da parceria. A disputa pelo controle entre o grupo mais especulativo, liderado por Robert McIver, e a ala empirista, reunida em torno de Robert LYND, terminara em grande parte com a vitória desta última, ou, pelo menos, assim relatava Leo Lowenthal a Horkheimer em carta de 23 de janeiro de 1942. Não é de surpreender, portanto, que Horkheimer tenha aceitado sem resistência o afrouxamento dos laços com Columbia, imposto pela guerra e por sua doença. Já em maio de 1941, antes mesmo da conclusão da disputa entre LYND e McIver, ele expressara a Lowenthal suas dúvidas sobre as consequências de uma relação tão prolongada com a universidade. A liderança do Instituto, embora ciente da necessidade de preservar uma identidade institucional, sempre se preocupou com o risco de esclerose que poderia resultar de uma excessiva institucionalização. Mesmo assim, com o fim da guerra, fez-se uma tentativa de manter o Instituto em Morningside Heights. A enfermidade de Max Horkheimer havia se tornado menos preocupante, permitindo-lhe voltar a Nova York em 1944 e 1945 por períodos mais longos. Embora alguns membros do Instituto, como Herbert Marcuse, tenham optado por permanecer em cargos governamentais, outros estavam ansiosos para retomar a vida acadêmica plena. Dentro da Universidade Columbia, ainda havia esperança de conservar o Instituto de alguma forma. Ironicamente, o principal esforço para reatar essa ligação partiu justamente dos sociólogos empiristas. Paul Lazarsfeld, que havia transformado seu antigo escritório de pesquisa de rádio em um novo gabinete de pesquisa social aplicada, Bureau of Applied Social Research, sugeriu a integração do Instituto a esse órgão. Apesar do fracasso de sua colaboração com Theodor Adorno antes da guerra, Lazarsfeld mostrava-se otimista quanto à interação entre a teoria crítica e sua própria vertente de pesquisa administrativa. Início da citação de Paul Lazarsfeld, abre aspas, o caos se deve à idiotice do grupo do Instituto. Disse-lhes durante anos que publicar em alemão acabaria destruindo-os. Mas eles tinham a ideia fixa de que sua contribuição à América seria maior se preservassem neste país a última ilha da cultura alemã. Isso é especialmente verdadeiro em relação à sua Zeitschrift. Pedi a Lowenthal, seu antigo editor, que fizesse uma breve análise de conteúdo dos 10 volumes publicados aqui. Todos ficarão surpresos com o quanto de valor está enterrado ali. Fecha aspas, correspondência com Theodor Abel, 5 de fevereiro de 1946. Como solução, Lazarsfeld propôs a incorporação do setor empírico do Instituto ao Gabinete de Pesquisa Social Aplicada, Bureau of Applied Social Research. Leo Lowenthal, Paul Massin e Herbert Marcuse passariam a ocupar cargos em tempo integral, Friedrich Pollock e Franz Neumann em meio expediente. Horkheimer, por motivos de saúde, e Adorno permaneceriam na Califórnia, formando o núcleo especulativo do Instituto. Lazarsfeld, contudo, deixou aberta a possibilidade de retorno de Horkheimer caso sua condição melhorasse. Embora o Departamento de Sociologia tenha seguido a recomendação de Lazarsfeld e formalizado um convite ao Instituto, este foi recusado, Horkheimer justificando a decisão com base em sua saúde. De todos os membros, apenas Neumann escolheu retornar à Columbia após o imediato pós-guerra. Uma provável razão para essa recusa foi a melhora na situação financeira do Instituto. Em 1938, investimentos mal-sucedidos e o uso prolongado de capital para o auxílio a novos refugiados haviam esgotado gravemente os recursos.
Nos anos seguintes, o financiamento de fundações para um estudo sobre a cultura alemã não se concretizou, e os estudos de filosofia e ciências sociais, Studies in Philosophy and Social Science, foram descontinuados, sobretudo por motivos financeiros. A situação tornou-se tão crítica que levou Horkheimer a especular, em carta a Lowenthal, sobre a possível dissolução do Instituto caso nenhum patrocinador fosse encontrado. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, uma subvenção deve ser obtida, caso contrário o trabalho pelo qual vivemos, e que, suponho, é o seu objetivo tanto quanto o meu, não apenas o trabalho, mas nossas vidas como estudiosos com tarefas e responsabilidades específicas, e não apenas nossas vidas intelectuais, mas também a base material de nossa existência, serão destruídas. Fecha aspas. Correspondência com Leo Lowenthal, Brief an Leo Lowenthal. Durante o verão de 1942, contudo, foi estabelecido um contato com o Comitê Judaico-Americano, American Jewish Committee, e em outubro do mesmo ano Horkheimer teve uma entrevista bem-sucedida com John Slawson, vice-presidente executivo da instituição. Desde 1939, o Instituto havia preparado um prospecto para um estudo sobre o antissemitismo, publicado na penúltima edição de sua revista. Não surpreende, portanto, que o Comitê Judaico-Americano, American Jewish Committee, tenha demonstrado interesse no projeto, motivado pela intenção de prevenir nos Estados Unidos o que já acontecia na Europa. O resultado foi uma subvenção de valor considerável, que ajudou a manter o Instituto unido e a financiar o mais extenso estudo sobre o preconceito já realizado. Em maio de 1944, realizou-se em Nova York uma conferência de 2 dias sobre o tema, na qual foi delineado um ambicioso programa de pesquisa para o futuro. Ao mesmo tempo, o Comitê Judaico-Americano, American Jewish Committee, criou um departamento de pesquisa científica, colocando Horkheimer à frente. Foi nesse contexto que se lançaram oficialmente os estudos sobre o preconceito, Studies in Prejudice, que empregariam uma variedade de métodos para investigar as origens e manifestações do preconceito social. Assim começou o mais amplo e sustentado período de pesquisa empírica do Instituto. Não se deve esquecer, porém, que simultaneamente Horkheimer e Adorno estavam engajados em um trabalho teórico intenso, do qual nasceram formulações decisivas da teoria crítica. Entre as principais, estavam Dialética do Esclarecimento, Dialectic of Enlightenment, escrita em colaboração, Eclipse da Razão, Eclipse of Reason, de Horkheimer, e Minima Moralia, de Adorno. Essas obras serão tratadas no próximo capítulo, dedicado à mudança de perspectiva teórica do Instituto em sua última década nos Estados Unidos. Ainda assim, algumas das ideias ali desenvolvidas reaparecem neste exame do trabalho empírico, especialmente em diálogo com a análise do capítulo anterior sobre a crítica à cultura de massa. Antes de iniciar uma análise detalhada dos estudos sobre o preconceito, Studies in Prejudice, é importante deixar novamente claras algumas atitudes fundamentais do Instituto em relação ao papel adequado da pesquisa empírica. Desde o início, como se recorda, a Escola de Frankfurt foi crítica em relação às tendências reducionistas implícitas na ciência social empírica de orientação indutiva. Na investigação dos fenômenos sociais, colocava a teoria antes da coleta dos fatos, assim como, na política, colocava a teoria antes da praxis. Ao mesmo tempo, contudo, nunca se mostrou satisfeita com o desprezo leviano por toda a pesquisa empírica, inclusive pela quantificação de resultados, atitude que caracterizava certas escolas sociológicas alemãs mais obscurantistas. Como demonstraram o estudo de Erich Fromm sobre os trabalhadores alemães e o trabalho-estudo sobre autoridade e família, Studien über Autorität und Familie, o Instituto desejava usar métodos empíricos para enriquecer, modificar e sustentar, ainda que nunca verificar completamente, suas hipóteses especulativas. Embora admitisse o nível primitivo de suas técnicas antes da imigração, esperava aprimorá-las com o tempo. Assim, patrocinou com entusiasmo estudos como a análise de Miha Komorowski, o homem desempregado e sua família, The Unemployed Man and His Family, e buscou aplicar métodos americanos ao estudo da cultura de massa. As dificuldades, porém, revelaram-se maiores do que o esperado, como demonstrou a experiência de Theodor Adorno no escritório de pesquisa de rádio, Office of Radio Research. Suas ideias sobre as mudanças nos padrões de audição musical, descritas no capítulo anterior, mostraram-se intraduzíveis em hipóteses testáveis. As razões, segundo Adorno,
não eram apenas técnicas. 3 décadas mais tarde, ele escreveu, início da citação de Adorno, abre aspas, pareceu-me, e continuo convencido hoje, que no campo cultural aquilo que a psicologia da percepção considera um simples estímulo é, na verdade, qualitativamente determinado. Trata-se de uma questão de espírito objetivo, portanto, cognoscível em sua objetividade. Oponho-me a afirmar e medir efeitos sem relacioná-los a esses estímulos, isto é, ao conteúdo objetivo ao qual os consumidores da indústria cultural, os ouvintes de rádio, reagem. Proceder a partir das reações dos sujeitos, como se fossem uma fonte primária e final de conhecimento sociológico, pareceu-me algo superficial e equivocado. Fecha aspas, teoria estética, Ästhetische Theorie. O que causava especial incômodo a Adorno era a forma imediata com que os fenômenos culturais eram transformados por seus novos colegas americanos em dados quantitativos. A própria equiparação entre cultura e quantidade mensurável parecia-lhe um exemplo claro da reificação característica da cultura de massa. Início da citação de Adorno, abre aspas. Quando fui confrontado com a exigência de medir a cultura, reflete que a cultura talvez fosse precisamente aquela condição que exclui uma mentalidade capaz de medi-la. Fecha aspas, mínima moralia, mínima moralia. Essa convicção tornava improvável, desde o início, o êxito de sua colaboração com Lazarsfeld, cuja pesquisa administrativa baseava-se no uso rigoroso de métodos quantitativos. No verão de 1939, isso já era claro para ambos. Paul Lazarsfeld escreveu então uma carta de 5 páginas a Adorno, expressando profunda decepção com o resultado da associação. Seu tom era incisivo, por vezes duro. Era evidente que Lazarsfeld considerava o tempo para eufemismos encerrado. Início da citação de Lazarsfeld, abre aspas, você se orgulha de atacar outras pessoas por serem neuróticas e fetichistas, mas não percebe o quanto você mesmo está aberto a tais críticas. Você não acha que é um fetichismo perfeito a maneira como usa palavras em latim em todo o texto? Supliquei repetidamente que utilizasse uma linguagem mais responsável, e você evidentemente foi psicologicamente incapaz de seguir meu conselho. Fecha aspas, correspondência com Theodor Adorno, Brief an Theodor Adorno. Em outros trechos da carta, Lazarsfeld ultrapassou a crítica pessoal e atacou as graves deficiências de procedimento lógico elementar de Adorno. Acusou-o também de arrogância e ingenuidade em relação às técnicas de verificação. Início da citação de Lazarsfeld, abre aspas, seu desrespeito por possibilidades alternativas às suas próprias ideias torna-se ainda mais preocupante quando seu texto leva à suspeita de que você nem sequer sabe como se faz uma verificação empírica de uma hipótese. Fecha aspas. Correspondência com Theodor Adorno, Brief an Theodor Adorno. Por fim, expressou extremo desagrado com as deficiências estilísticas nos textos de Adorno, tanto mais inquietantes em vista de sua frequente ênfase na importância da linguagem correta. A última passagem da carta merece ser citada integralmente, não apenas pela luz que lança sobre esse caso específico de conflito entre 2 estudiosos de forte personalidade e visões divergentes, mas também pelo insight que fornece sobre a complexidade de uma das figuras centrais da história do Instituto. Poucos duvidavam do brilho intelectual e da imaginação de Adorno, menos ainda, e aqui Horkheimer foi a grande exceção, achavam-no um colaborador fácil. Início da citação de Lazarsfeld, abre aspas, não foi tarefa agradável escrever esta carta, e eu não teria gasto 2 dias inteiros de trabalho nela se não sentisse que é vital para o nosso projeto fazê-lo refletir sobre toda a situação. Concordamos quanto à superioridade de certas partes de seu trabalho intelectual, mas você acha que, por estar basicamente certo em algum ponto, está certo em todos. Eu, ao contrário, penso que, por estar certo em alguns aspectos, você ignora o quanto é terrível em outros, e o leitor acabará julgando que, por ser inaceitável em uma parte de seu trabalho, aquela em que pode facilmente ser desmentido, você é impossível em tudo. Estou certo de que esta carta, no fim, será benéfica para você. Permita-me assegurar, mais uma vez, meu respeito, amizade e lealdade inabaláveis. Fecha aspas, correspondência com Theodor Adorno, Brief an Theodor Adorno. Quando a Fundação Rockefeller Foundation, revisou sua subvenção ao projeto de pesquisa em rádio, Radio Research Project, no outono de 1939, o projeto sobre música foi retirado do orçamento. Mais tarde, em um estado de espírito mais conciliador,
Lazarsfeld refletiu sobre o fracasso de sua colaboração com Adorno. O sucesso de A Personalidade Autoritária, The Authoritarian Personality, demonstrara que a teoria crítica e a quantificação não eram tão irreconciliáveis quanto o projeto musical fizera parecer. Início da citação de Lazarsfeld, abre aspas, tenho uma sensação incômoda de que minhas obrigações nas várias divisões do projeto de Princeton podem ter me impedido de dedicar o tempo e a atenção necessários para alcançar o propósito pelo qual contratei originalmente Adorno. Fecha aspas, correspondência com Theodor Adorno, Brief an Theodor Adorno. Quaisquer que tenham sido as razões reais, o projeto sobre música foi mal sucedido, enquanto A Personalidade Autoritária, The Authoritarian Personality, tornou-se um clássico das ciências sociais imediatamente após sua conclusão. A explicação para essa mudança não pode ser atribuída apenas à evolução de Adorno, ele era apenas um entre muitos colaboradores no segundo projeto, mas, com o tempo, ganhou experiência metodológica valiosa que modificou sua hostilidade inicial às técnicas americanas. Assim, por exemplo, sua ênfase em apreender o espírito objetivo em vez de medir reações subjetivas a ele havia diminuído no final da década. Como veremos, a dimensão objetiva do preconceito não foi ignorada, mas nunca foi plenamente integrada às análises subjetivas desenvolvidas por ele e pelo Instituto sobre o problema. A cultura talvez não fosse mensurável, mas o preconceito parecia sê-lo com mais facilidade. Adorno, naturalmente, não foi o único a adquirir experiência metodológica no início dos anos 40. A filial nova-iorquina do Instituto, embora tivesse reduzido suas atividades durante a guerra, não deixou de funcionar. Após o encerramento dos estudos de filosofia e ciências sociais, Studies in Philosophy and Social Science, vários de seus membros passaram a se dedicar mais intensamente ao trabalho empírico. Um de seus projetos foi uma investigação sobre o padrão de ajuda prestada por alemães não-judeus às vítimas judaicas de Hitler. Com o prestigiado patrocínio conjunto de Thomas Mann, os dados foram coletados por meio de anúncios no jornal Aufall, o principal periódico de língua alemã entre os refugiados. Embora nunca tenha sido publicado, o estudo mostrou que católicos e conservadores haviam prestado mais assistência do que protestantes e liberais. Segundo Paul Massin, essa conclusão foi usada posteriormente por Horkheimer para sustentar seu argumento de que os conservadores eram, muitas vezes, melhores preservadores de ideais críticos do que os liberais. Muito mais ambicioso foi um amplo estudo sobre o grau de antissemitismo no seio do operariado americano, que o Instituto começou a organizar em 1943 e executou nos 2 anos seguintes. Aproximadamente na mesma época em que o Comitê Judaico-Americano, American Jewish Committee, havia oferecido seu apoio, o Comitê Judaico Trabalhista, Jewish Labor Committee, presidido por Adolf Held, concedeu uma subvenção de proporções mais modestas para pesquisas em sua área de interesse. O JLC havia criado um comitê para combater o antissemitismo, Committee to Combat Antisemitism, dirigido por Charles S. Zimmerman, e estava ansioso para iniciar uma análise científica do problema. Seus contatos com a Federação Americana do Trabalho, AFL, o Congresso de Organizações Industriais, CIO, e diversos sindicatos independentes facilitaram a coleta de dados, que foi realizada em Nova York, na Califórnia e em Detroit. A quantidade de dados acumulados foi tão grande que o Instituto teve dificuldade em organizá-los para publicação. Um relatório de 4 volumes e 1.300 páginas foi entregue ao Comitê Judaico Trabalhista em 1944, mas os esforços subsequentes para reduzi-lo a um tamanho publicável fracassaram. Friedrich Orlan, Paul Massin, Leo Lowenthal, Friedrich Pollock e Kurt Weill haviam participado da coleta e da análise original do material. Contou-se ainda com a ajuda de Herta Herzog, do Gabinete de Pesquisa Social Aplicada, Bureau of Applied Social Research, na quantificação dos dados, e Adorno redigiu memorandos metodológicos e substantivos durante todo o processo. Os problemas de organização e edição, porém, mostraram-se intransponíveis. Após deixar o estudo inativo por alguns anos, novas tentativas foram feitas em 1949. Paul Lazarsfeld e Alan Barton foram convidados a redigir uma introdução metodológica. Em 1953, a editora Free Press of Glencoe anunciou sua futura publicação, descrevendo o conteúdo como predominantemente dedicado a uma análise qualitativa dos padrões de crença antissemita. Mas persistiam desacordos dentro do Instituto quanto ao valor de apresentar um estudo realizado quase uma década antes,
o que, em última instância, impediu o livro de ser publicado. Devido à publicação dos estudos sobre o preconceito, Stades e Prejudice, nesse ínterim, as conclusões do projeto sobre o operariado pareciam agora redundantes. Seu objetivo foi, portanto, alterado, conforme escreveu Adorno em um de seus memorandos. Início da citação de Adorno, abre aspas, o propósito agora é descobrir como estudar o antissemitismo, não obter resultados finais. Fecha aspas, memorando sobre o projeto de pesquisa. Mas, mais uma vez, as conquistas metodológicas dos vários volumes dos estudos sobre o preconceito ofuscaram as técnicas mais primitivas desenvolvidas no relatório anterior. Além disso, outro motivo contribuiu para a relutância geral do Instituto em publicar o trabalho. Conforme recordou Pollock, as conclusões do estudo eram tão prejudiciais à imagem do operariado americano que o Instituto, com sua cautela característica, hesitou em divulgar os resultados. Já em julho de 1944, como mencionado anteriormente, Horkheimer expressara preocupação com a reação da opinião pública americana. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, um bando de intelectuais estrangeiros metendo o nariz nos assuntos privados dos trabalhadores americanos. Fecha aspas, correspondência com Léo Loventhal, Brief en Léo Loventhal. Mais da metade dos trabalhadores entrevistados havia manifestado algum tipo de preconceito antissemita, mas em 1953 a direção do Instituto desejava suavizar esse dado. Além disso, as tentativas de reduzir o manuscrito haviam levado a certas simplificações. Massin escreveu a Loventhal expressando sua indignação com as alterações. Início da citação de Paul Massin, abre aspas, oponho-me seriamente a estas conclusões. Estas páginas mostram a transformação que o estudo sofreu, passando de uma perspectiva sociopolítica a uma puramente psicológica. Na versão atual, não há espaço para observações antiquadas sobre sinais de perigo, necessidade de educação ou referências ao trabalhador americano, o que soa absolutamente ridículo. O trabalhador americano que aparece na parte I do presente estudo é antissemita. Fecha aspas, correspondência com Léo Loventhal, Brief en Léo Loventhal. As revisões da primeira parte do estudo, acrescentou Massin, haviam arruinado o trabalho. Início da citação de Paul Massin, abre aspas, parece um exercício medíocre de colegial, baseado em 2 ou 3 conceitos psicológicos amplos repetidos até o esgotamento, fecha aspas, correspondência com Léo Loventhal, Brief en Léo Loventhal. Aparentemente, Barton, que deveria redigir a introdução metodológica junto com Lazarsfeld, compartilhava da mesma opinião. Por todas essas razões, Horkheimer decidiu, em última instância, retirar o livro de publicação. Ainda assim, o objetivo expresso por Adorno em seu memorando foi, de fato, alcançado em grande medida. O que o Instituto aprendeu com mais clareza foi a necessidade de abordar o antissemitismo da forma mais indireta possível. Amostras populacionais em fábricas das duas costas e do meio-oeste dos Estados Unidos foram examinadas de modo basicamente idêntico. Em vez de distribuir questionários ou realizar entrevistas diretas, desenvolveram-se entrevistas disfarçadas, nas quais o verdadeiro objetivo do projeto era ocultado ao máximo. Isso significava que 270 operários das fábricas foram selecionados como agentes da pesquisa. Eles foram instruídos a memorizar um conjunto preparado de perguntas, que usavam para sondar as reações de seus colegas quando ocorriam incidentes antissemitas ou relacionados. No total, 566 entrevistas foram realizadas, e os resultados foram classificados por categorias como origem étnica, filiação sindical ou não sindical, e pertencimento à Federação Americana do Trabalho, AFL, ou ao Congresso de Organizações Industriais, CIO. Grande parte do material coletado dessa forma, bem como algumas das perguntas utilizadas, seria posteriormente incorporada às entrevistas para a personalidade autoritária, de Autoritarian Personality. Além disso, a estrutura conceitual resultante das conclusões contribuiu para o refinamento das tipologias desenvolvidas no trabalho posterior. Assim, embora de certo modo o projeto tenha nascido morto, serviu como um importante campo de testes para os estudos mais ambiciosos do Instituto junto ao Comitê Judaico-Americano, American Jewish Committee. Antes de abordar os estudos específicos que compuseram os estudos sobre o preconceito, Stades e Prejudice, é necessário fazer alguns comentários sobre sua relação com a orientação geral do Instituto. À primeira vista,
pode parecer que os estudos representaram um afastamento radical de alguns dos princípios fundamentais da teoria crítica. Em certos aspectos, isso era verdade. A cautela que o Instituto demonstrara em várias ocasiões desde sua chegada à América estava inegavelmente presente em seu trabalho empírico dos anos 40. Por exemplo, o oposto da personalidade autoritária já não era mais o revolucionário, como havia sido em estudos sobre autoridade e família, Studien über Autoritat und Familie, mas o democrático. Os valores expressos pelos diversos autores ligados aos estudos, especialmente aqueles mais distantes do modo de pensar do Instituto, eram invariavelmente liberais e vinculados ao New Deal, e não marxistas ou radicais. A educação para a tolerância, e não a praxis para a transformação revolucionária, tornou-se o objetivo ostensivo da pesquisa, o que provocou o desprezo de marxistas mais ortodoxos, como Bertolt Brecht. Início da citação de Max Horkheimer e Samuel Floverman, abre aspas, nosso objetivo não é apenas descrever o preconceito, mas explicá-lo para ajudar em sua erradicação. Este é o desafio que pretendemos enfrentar. Erradicar significa reeducar de modo cientificamente planejado, com base em uma compreensão cientificamente obtida. E a educação, em sentido estrito, é por sua própria natureza pessoal e psicológica. Fecha aspas, Introdução aos estudos sobre o preconceito, Studies in Prejudice. Em nenhum dos volumes aparecia a crítica à tolerância como valor em si mesma, presente no trabalho de Fromm sobre Freud e mais tarde reiterada por Adorno e Marcuse. Talvez o traço mais característico dessa mudança de ênfase tenha sido a atenção em comum dada às explicações psicológicas, e não sociológicas, do preconceito, uma escolha deliberada, ligada aos objetivos pedagógicos do projeto. Isso foi tão acentuado que dois dos críticos mais sérios de a personalidade autoritária, Herbert H. Eman e Paul B. Sheatsley, argumentaram que seus autores, início da citação de Herbert Eman e Paul Sheatsley, abre aspas, retiram a irracionalidade da ordem social e a imputam ao entrevistado, e, por meio dessa substituição, concluem que os entrevistados preconceituosos formulam seus juízos de modo irracional. Fecha aspas, De Autoritarian Personality, a Methodological Critique, Public. Opinion Quarterly, 1954. Se isso fosse verdade, então a teoria crítica teria, de fato, se afastado bastante de sua posição original. Outras evidências do enfraquecimento de seu componente radical podiam ser encontradas no tipo de análise psicológica utilizada nos diversos estudos. Embora a perspectiva básica fosse freudiana, uma dose de psicologia do ego foi acrescentada ao arcabouço analítico, a mesma psicologia do ego de Heinz Hartmann e Ernst Kris, cujas implicações conformistas Adorno criticara em outros textos. De modo semelhante, o uso de uma tipologia de caráter em a personalidade autoritária parecia, à primeira vista, contradizer a crítica que Adorno havia feito à tipologia de Fromm. Ao descrever tipos de personalidade integrados, ele e seus colegas pareciam abandonar a ênfase na não-identidade, um dos princípios centrais da teoria crítica. Adorno, porém, antecipou essa objeção e defendeu o uso da tipologia com base em argumentos históricos. Início da citação de Adorno, abre aspas, a razão da persistente plausibilidade da abordagem tipológica não é biológica e estática, mas justamente o oposto, dinâmica e social. As marcas da repressão social são deixadas na alma individual. O individualismo, oposto à classificação humana, pode acabar tornando-se um simples véu ideológico em uma sociedade que é, de fato, desumana. Em outras palavras, a crítica à tipologia não deve ignorar o fato de que um grande número de pessoas já não é, ou talvez nunca tenha sido, indivíduo no sentido da filosofia tradicional do século XIX. Fecha aspas, a personalidade autoritária, De Autoritarian Personality. Isso, contudo, podia justificar o uso de uma tipologia para explicar personalidades reificadas, mas não para aqueles que ainda preservavam alguma autenticidade subjetiva. Estes, presumivelmente os mais tolerantes, também foram descritos por meio de tipologias. De modo geral, porém, a situação era bem mais complexa do que uma leitura superficial dos estudos sobre o preconceito poderia sugerir. Em primeiro lugar, as origens marxistas do Instituto, embora modificadas de uma forma que será examinada no próximo capítulo, não haviam desaparecido por completo. Evidências dessa persistência podiam ser encontradas em várias declarações paralelas ao trabalho empírico.
Ocasionalmente, por exemplo, algum membro do Instituto fazia observações que revelavam sua relutância em tomar partido na Guerra Fria nascente. Assim, em 1946, Horkheimer podia escrever, em termos que mais tarde pareceriam ingênuos, que início da citação de Horkheimer, abre aspas, no momento, o único país onde não parece haver nenhum tipo de antissemitismo é a Rússia. A razão é óbvia. A Rússia não apenas promulgou leis contra o antissemitismo, como realmente as aplica, e as penas são muito severas. Fecha aspas, correspondência com Leo Lowenthal, Brief an Leo Lowenthal. Na mesma época, ele definiu para Lowenthal a tarefa da teoria neste período histórico de modo a deixar claras suas prioridades. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, por mais meritório que seja apontar os horrores do despotismo alemão ou russo, o esforço do pensamento conceitual deve, em minha opinião, continuar voltado para o desenvolvimento social da sociedade industrial como um todo. Conceber o horror é tão terrível quanto vê-lo. O horror no mundo humano deve ser entendido como o veredito contra formas específicas de autoconservação social. Hoje o mundo tornou-se demasiadamente total para justificar a separação de um bloco de poder, opondo-o ao resto da civilização como bom ou mau, melhor ou pior. Tal procedimento pode ser válido na prática, mas não no pensamento teórico. Aqui, devo dizer que o princípio do mal menor é ainda mais perigoso do que na política. Fecha aspas, correspondência com Leo Lowenthal, Brief an Leo Lowenthal. Em suma, embora o Instituto recusasse qualquer tentativa de justificar o stalinismo, o que não era novidade em sua trajetória, também se negava a juntar-se ao coro de antigos marxistas apóstatas que denunciavam o Deus que falhou. Sua crítica estendia-se à sociedade industrial como um todo, o que certamente incluía também os Estados Unidos. Mais importante, do ponto de vista metodológico, a ênfase psicológica dos estudos sobre o preconceito, Stades e Prejudice, não representava uma ruptura tão profunda com a teoria crítica quanto alguns de seus críticos à esquerda imaginavam. De fato, há lembretes frequentes ao longo dos volumes, especialmente nas seções escritas por Adorno, de que o preconceito deveria ser compreendido, em seu nível mais fundamental, como um problema social, e não meramente individual. Por exemplo, em sua análise da personalização na política, ele escreveu, início da citação de Adorno, abre aspas, processos sociais cada vez mais anônimos e opacos tornam cada vez mais difícil integrar a esfera limitada da experiência pessoal de vida às dinâmicas sociais objetivas. A alienação social é encoberta por um fenômeno de superfície no qual se enfatiza justamente o oposto. A personalização das atitudes e hábitos políticos oferece compensação para a desumanização da esfera social, que está na base da maioria das insatisfações atuais. Fecha aspas, a personalidade autoritária, de Autoritarian Personality. Apesar da objeção de Iman e Sheatsley, a escola de Frankfurt continuava a ver a ordem social como inerentemente irracional. Assim, em nenhum momento se sugeria a suficiência de uma abordagem puramente psicológica. O que era problemático, e gerava tanta confusão, eram os papéis adequados da sociologia e da psicologia na análise do fenômeno do preconceito. Embora isso não tenha sido explicitado nos estudos, o Instituto, se não todos os seus colaboradores, tinha uma posição clara sobre a relação correta entre esses dois níveis de interpretação. Como se recorda, Fromm havia sido criticado pelo Instituto por promover uma reconciliação prematura entre psicologia e sociologia em seus trabalhos dos anos 40. Ao fazer isso, argumentavam Adorno e os demais, Fromm havia apagado os vestígios de não-identidade que o biologismo intransigente de Freud preservara. Assim, da mesma forma que o Instituto contestava a unidade entre teoria e praxis, por um lado, e entre teoria e verificação empírica, por outro, também rejeitava a possibilidade de unificar sociologia e psicologia em uma teoria total. Isso foi deixado claro em um dos memorandos que Adorno escreveu para o projeto trabalhista, Labor Project, em 1944, no qual propôs certos axiomas metodológicos a serem incluídos no relatório final. Não chamamos de psicológicas as influências de fatores socioeconômicos, já que elas se situam mais ou menos em um nível racional. São ideias motivadoras, e não forças psicológicas compulsivas. O termo psicológico deve ser reservado para traços que são, à primeira vista, irracionais. Essa dicotomia significa que não aprovamos uma abordagem sociopsicológica à maneira de Fromm, mas pensamos em termos de motivações racionais e irracionais,
que devem ser mantidas separadas. C. Isso significa, metodologicamente, que nossas análises psicológicas conduzem mais profundamente ao sentido social quanto mais se abstém de qualquer referência a fatores socioeconômicos óbvios e racionais. Redescobriremos o elemento social nas próprias categorias psicológicas, mas não trazendo prematuramente à tona causas econômicas e sociológicas superficiais quando lidamos com o inconsciente, que se relaciona com a sociedade de modo muito mais indireto e complexo. Embora a equação simplista entre racional e socioeconômico, e entre racional e psicológico, nunca tenha sido realmente aplicada nas análises do Instituto, a distinção entre as duas abordagens metodológicas permaneceu essencial. Consequentemente, o Instituto articulou uma interpretação mais sociológica do problema do antissemitismo e do preconceito, tratando-os como parte do espírito objetivo e não apenas como delírios subjetivos individuais. Uma das seções da dialética do esclarecimento, Dialektik der Aufklärung, chamava-se Elementos do Antissemitismo, Elemente des Antisemitismus. Infelizmente, essa parte apareceu apenas em alemão, o que contribuiu para uma compreensão desequilibrada, nos Estados Unidos, da obra do Instituto sobre o tema. Embora uma apreciação completa desse ensaio só seja possível após a discussão do argumento geral do livro, que será abordada no próximo capítulo, alguns de seus pontos merecem menção aqui, como contraponto ao tratamento mais psicológico que se segue. Em Elementos do Antissemitismo, Horkheimer e Adorno foram além da análise das reações dos antissemitas, discutindo também a função do próprio judeu na civilização ocidental. Assim como Karl Marx em seus ensaios sobre a questão judaica, Zur Judenfrage, eles rejeitaram a suposição liberal de que os judeus diferiam dos outros homens apenas por sua religião. A judeidade, argumentaram, era também uma categoria socioeconômica, ainda que imposta aos judeus no passado e perpetuada no presente por necessidades irracionais. Início da citação de Horkheimer e Adorno, abre aspas, o antissemitismo burguês tem uma base econômica específica, o encobrimento da dominação no processo de produção, fecha aspas, dialética do esclarecimento, Dialektik der Aufklärung. O antissemitismo era, em certo sentido, o auto-ódio da burguesia projetado sobre os judeus, que, de fato, eram relativamente impotentes, confinados em grande parte à esfera da distribuição, e não participantes da produção. Por causa da persistência das contradições do capitalismo, os judeus, ou um grupo que os substituísse, tornaram-se um canal necessário para a liberação das frustrações e agressões reprimidas. Assim, a esperança liberal na assimilação era uma ilusão, pois pressupunha que a humanidade fosse uma unidade potencial dentro das condições socioeconômicas vigentes. O liberalismo, apontaram Horkheimer e Adorno, havia prometido felicidade sem poder tanto aos judeus quanto às massas. Mas as massas, privadas de ambas, voltaram sua fúria contra os judeus, sob a falsa crença de que aquilo que lhes fora negado havia sido concedido aos judeus. Essa parte da análise situava-se dentro da tradição marxista, mas Horkheimer e Adorno também foram além de Marx em vários aspectos. Primeiro, em sua discussão sobre o espírito objetivo do antissemitismo, empregaram categorias psicológicas, como paranoia e projeção, em um contexto epistemológico e sociológico. Argumentaram, por exemplo, que a paranoia não era apenas uma ilusão. Em sua negação do imediatamente dado e em sua mediação da imediaticidade, a paranoia transcendia a compreensão positivista ingênua do mundo. Assim, todo pensamento verdadeiro continha, de certo modo, um momento de paranoia. Na verdade, ao projetar seus medos e desejos internos sobre um objeto externo, o pensamento paranoico expressava um protesto distorcido contra a supressão da reconciliação entre o particular e o universal, uma supressão perpetuada pela sociedade burguesa sob o disfarce de sua pretensa universalidade. No entanto, Horkheimer e Adorno não negavam a distorção desse protesto. A paranoia era, fundamentalmente, uma ilusão, uma sombra do conhecimento. O verdadeiro conhecimento, sustentavam, exigia a capacidade de distinguir entre projeções intelectuais e emocionais. A paranoia era, de fato, o sistema dos semi-educados, que vão além da imediaticidade apenas para reduzir a realidade a uma fórmula reificada. Incapaz de suportar a dicotomia entre vida interior e exterior, aparência e essência, destino individual e realidade social, o paranoico alcança a harmonia à custa de sua própria autonomia. No capitalismo tardio, afirmaram, essa condição havia se generalizado,
projeções coletivas, como o antissemitismo, tomaram o lugar das individuais, de modo que o sistema dos semi-educados tornou-se o próprio espírito objetivo. Finalmente, sob o fascismo, o ego autônomo foi completamente destruído pela dominação das projeções coletivas. A totalidade do sistema delirante do paranoico correspondia à totalidade da sociedade totalitária. Horkheimer e Adorno também ultrapassaram Marx ao sugerirem que o antissemitismo possuía certas raízes arcaicas, que remontavam a um período anterior ao capitalismo e ao liberalismo. Isso significava mais do que meras origens religiosas, embora ambos dedicassem parte considerável do ensaio à contribuição cristã ao antissemitismo. As raízes que tinham em mente recuavam à pré-história da humanidade ocidental. Em um texto não publicado, escrito em 1940, Adorno havia proposto uma de suas hipóteses mais especulativas, metade histórica, metade meta-histórica. Os judeus pré-dispóricos, argumentou ele, haviam sido um povo nômade, os ciganos secretos da história. A substituição desse modo de vida por uma existência sedentária, ocorrida com o desenvolvimento da agricultura, fora conquistada a um preço terrível. Os conceitos ocidentais de trabalho e repressão estavam entrelaçados à fixação do homem ao solo após o nomadismo. Entretanto, uma memória subterrânea do judeu errante persistia na cultura ocidental. Essa imagem do judeu, afirmou Adorno, representa uma condição da humanidade que ainda não conhecia o trabalho, e todos os ataques posteriores ao caráter parasitário e consumista dos judeus são meras racionalizações. Em outras palavras, o judeu encarnava o sonho de gratificação sem esforço, um sonho cuja frustração resultava na transferência de fúria para aqueles que pareciam tê-lo realizado. Em uma carta a Léo Lowenthal, escrita em 1944, Horkheimer fez uma observação semelhante, referindo-se à curiosa interligação entre os destinos judeu e alemão. A referência histórica, nesse caso, não era ao judeu como errante pré-dispórico, mas como habitante pós-exílico em terras estrangeiras. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, se tanto os alemães quanto os judeus mostram um tipo combativo de patriotismo, o patriotismo dos judeus se caracteriza por uma saudade da terra perdida, enquanto os alemães querem conquistar uma terra que nunca possuíram. O inconsciente é semelhante na medida em que ambos sonham em colher os frutos da terra sem cultivá-la. A terra do leite e do mel está representada na alma alemã pela nostalgia do sul. Fecha aspas, correspondência com Léo Lowenthal, Brief an Léo Lowenthal. Em sua formulação final, em Elementos do Antissemitismo, Elemente des Antisemitismus, essa ideia geral foi atualizada. Os judeus eram odiados, argumentaram Horkheimer e Adorno, porque eram secretamente invejados. Tendo perdido até mesmo sua função econômica como intermediários, pareciam encarnar qualidades invejáveis: riqueza sem trabalho, sorte sem poder, um lar sem fronteiras e uma religião sem mito. Por um lado, então, os judeus representavam um desafio velado à ética do trabalho e à racionalidade instrumental, elementos centrais do logos do iluminismo. De um modo peculiar, eram uma encarnação da reação da natureza contra a dominação implícita no projeto iluminista, um dos temas centrais da dialética do esclarecimento, Dialektik der Aufklärung, como veremos no próximo capítulo. Nesse sentido, eles eram a raça oposta, Gegenrasse, dos nazistas, cujo pseudo-naturalismo era um reflexo distorcido, e até parcialmente uma imitação, da suposta incorporação judaica da natureza não reprimida. O termo Gegenrasse, na ideologia nazista, designava uma raça inferior e degenerada. Aqui, Horkheimer e Adorno o empregavam ironicamente, para designar o espelhamento das próprias qualidades pervertidas dos nazistas. Por outro lado, os judeus também eram identificados com o iluminismo e suas tradições liberais e racionalistas. Como Horkheimer havia argumentado em Os Judeus e a Europa, Die Juden und Europa, a emancipação judaica estivera intimamente ligada ao surgimento da sociedade burguesa. Assim, com o declínio dessa sociedade no século XX, a posição dos judeus tornará-se extremamente vulnerável. Essa identificação não era apenas externa ou acidental. Apesar da imagem do judeu natural mencionada acima, os judeus, ao longo dos séculos, haviam contribuído significativamente para o desencantamento do mundo e para a manipulação da natureza que esse processo implicava. Em uma carta a Lowenthal, de julho de 1946, Horkheimer escreveu sobre o papel desempenhado pelos judeus em um aspecto desse processo, a instrumentalização da linguagem,
início da citação de Horkheimer, abre aspas, a raiz da agitação fascista está no fato de que há algo de podre na própria linguagem. A podridão a que me refiro é um fenômeno que se expressa, na religião judaica, pela proibição de tentar chamar Deus pelo nome e pela história da Torre de Babel. A corrupção da linguagem parece também estar presente na lenda da expulsão do paraíso, onde todas as criaturas haviam sido nomeadas por Adão. Devemos evitar a ideia de que o uso fascista da linguagem seja algo radicalmente novo em nossa sociedade. A desconfiança do camponês em relação ao homem da cidade, com seu domínio da linguagem, era em parte justificada. Essa desconfiança é um elemento do próprio antissemitismo, e o judeu que manipula a linguagem com tanta facilidade não está isento de culpa na pré-história daquilo que você explica como o manejo fascista da linguagem. Também aqui, o judeu é o pioneiro do capitalismo, fecha aspas, correspondência com Léo Loventhal, Brief en Léo Loventhal. Em suma, o dilema do judeu era o de ser identificado tanto com o iluminismo quanto com o seu oposto. Sua verdadeira emancipação como ser humano só poderia ocorrer quando a dominação, a do capitalismo, mais profundamente, a do próprio iluminismo em suas formas mais instrumentais e manipuladoras, fosse superada. Somente quando a reconciliação, ironicamente o valor mais elevado da fé judaica, fosse realizada na esfera social, o antissemitismo poderia realmente chegar ao fim. Soluções parciais, como o sionismo e a assimilação, estavam condenadas ao fracasso. Por fim, Horkheimer e Adorno pouco se consolaram com a derrota do antissemitismo trazida pela vitória dos aliados sobre Hitler. O antagonismo aberto aos judeus pode ter sido extirpado, mas suas causas subjacentes haviam sido preservadas no que eles chamaram de uma mentalidade de bilhete, que ameaçava destruir todos os vestígios de individualidade na cultura ocidental. Início da citação de Horkheimer e Adorno, abre aspas, a psicologia antissemita foi amplamente substituída por um simples sim ao bilhete fascista, a lista de slogans da indústria pesada beligerante, fecha aspas, dialética do esclarecimento, Dialektik der Aufklärung. Implicitamente, é claro, isso se aplicava a todas as sociedades industriais avançadas do Ocidente, incluindo os Estados Unidos. Como Horkheimer escrevera a Loventhal, início da citação de Horkheimer, abre aspas, no campo da especulação teórica, o princípio do mal menor é ainda mais perigoso do que na política. Fecha aspas, correspondência com Léo Loventhal, Brief en Léo Loventhal. Os conquistadores de Hitler podem ter eliminado as manifestações mais evidentes do antissemitismo, mas fizeram pouco para destruir suas causas profundas. A dialética do esclarecimento foi, em grande parte, uma fenomenologia dos deslocamentos alternativos que surgiram dessas causas. Essa era, portanto, a análise geral da dimensão objetiva do antissemitismo que orientava o pensamento do Instituto enquanto ele realizava suas sondagens empíricas sobre o lado subjetivo do problema. No entanto, essa análise só foi expressa em alemão ou em correspondência privada. Como resultado, um dos lados da divisão metodológica de Adorno se perdeu para o público, deixando em seu lugar o que parecia, a alguns, um reducionismo psicológico e um abandono da ênfase original da teoria crítica na totalidade. Anos depois, Adorno recomendaria aos leitores curiosos a leitura de Elementos do Antissemitismo, mas, à época da publicação dos estudos sobre o preconceito, poucos conheciam o suficiente para seguir esse conselho. Esse foi um dos inconvenientes decorrentes da cautela do Instituto em não expor seu lado mais radical ao público americano. É importante lembrar, ainda, que desde o início a série como um todo, incluindo o trabalho mais extenso do Instituto, a personalidade autoritária, De Autoritariam Personalit, foi um esforço coletivo. Os colaboradores externos ao Instituto tendiam a ser formados em psicanálise, mas em geral eram pouco familiarizados com a perspectiva mais ampla da teoria crítica. Assim, embora Horkheimer fosse o diretor-geral do projeto, já não podia exercer a orientação unificadora que tivera dentro do Instituto no passado. Essa limitação tornou-se ainda mais evidente depois que sua saúde o obrigou a retornar à Califórnia e Samuel Floverman o substituiu como diretor, em 1946. A correspondência entre Loventhal e Horkheimer contém amplas evidências de que as relações com os dirigentes do Comitê Judaico-Americano, American Jewish Committee, especialmente no fim do projeto, estavam longe de ser tranquilas. Questões pessoais desempenharam um papel, mas também havia divergências teóricas.
Os estudos, como foram originalmente concebidos na Conferência de Nova York em 1944, deveriam consistir em dois tipos de pesquisa. O primeiro, mais limitado, abordaria problemas específicos enfrentados por instituições educacionais. O segundo teria um escopo mais amplo e questões mais abrangentes. Estudos de curto e longo prazo seriam conduzidos com métodos interdisciplinares. Quando, porém, os estudos foram finalmente publicados no final da década, sua forma havia se modificado. 3 dos 5 volumes tratavam o preconceito como um fenômeno basicamente subjetivo, dinâmica do preconceito, um estudo psicológico e sociológico de veteranos, Dynamics of Prejudice, a Psychological and Sociological Study of Veterans, de Bruno Bettelin e Maurice Janowitz, Antissemitismo e Transtorno Emocional, uma interpretação psicanalítica. Antisemitism and Emotional Disorder, a Psychoanalytic Interpretation, de Nathan W. Ackerman e Mahija Oda, e a Personalidade Autoritária, de Autoritarian Personality, de Theodor W. Adorno, Elsie Frenkel-Brusvik, Daniel J. Levinson e R. Neville Sanford. O quarto volume, Profetas do Engano, Prophets of Deceit, de Leo Loventhal e Norbert Guterman, analisava as técnicas do demagogo. O último, Ensaio para a Destruição, Rehearsal for Destruction, de Paul Massin, apresentava um relato histórico direto do antissemitismo na Alemanha. Embora, entre os 3 estudos de orientação subjetiva, a personalidade autoritária, The Authoritarian Personality, seja o mais relevante para a análise do trabalho empírico do Instituto, é necessário comentar brevemente os outros 2 volumes. O mais estritamente psicanalítico foi o estudo de Nathan W. Ackerman e Mahija Oda. Ackerman era analista clínico, vinculado à Clínica Psicanalítica de Treinamento e Pesquisa da Universidade Columbia. Sua orientação profissional era freudiana, ainda que moderada pela psicologia do ego. Antes da criação do Departamento de Pesquisa Científica do Comitê Judaico-Americano, American JV Committee, ele havia proposto a John Slawson a realização de um estudo freudiano sobre o antissemitismo. Quando os estudos sobre o preconceito, Studies in Prejudice, foram iniciados, sua sugestão serviu de base para um dos projetos. Sua colaboradora, Mahija Oda, uniu-se a ele principalmente por uma ligação indireta com o Instituto. Ela fora colega e coautora de Paul Lazarsfeld em Os Desempregados de Marienthal, Die Arbeitslosen von Marienthal, e, por um período, sua esposa, em Viena, antes da guerra. Após 8 anos de exílio na Inglaterra, emigrou para os Estados Unidos em 1945 e tornou-se pesquisadora associada do Comitê Judaico-Americano. Embora formada como psicóloga social, havia passado por análise pessoal e conhecia bem a teoria freudiana. A coleta de dados do estudo começou no fim de 1945. 25 analistas, em sua maioria de Nova York, foram convidados a fornecer material proveniente de suas práticas clínicas. Os padrões revelados nos 40 estudos de caso obtidos foram então resumidos, sem qualquer tentativa de quantificação. Também houve grande cautela em associar tipos específicos de distúrbios emocionais a formas de preconceito. Poucas conclusões generalizáveis surgiram, embora o conteúdo descritivo fosse muitas vezes sugestivo. Em nenhum momento considerações sociológicas entraram na análise. Também fundamentado na teoria freudiana, o segundo estudo da dimensão subjetiva do preconceito, Dinâmica do Preconceito, Dynamics of Prejudice, foi além da obra de Ackerman e Jaoda ao introduzir análise estatística e observações sociológicas. Bruno Bettelin, que ainda não havia alcançado a fama como um dos psicólogos mais conhecidos dos Estados Unidos, havia emigrado de Viena em 1939. À época de sua participação no Comitê Judaico-Americano, era professor assistente, depois associado, de Psicologia Educacional na Universidade de Chicago. Seu colaborador, Maurice Janowitz, era sociólogo na mesma instituição, com especial interesse em sociologia política. As conclusões de dinâmica do preconceito basearam-se em entrevistas de 4 a 7 horas com 150 veteranos de guerra em Chicago. Eles foram escolhidos porque seus equivalentes europeus, após a Primeira Guerra Mundial, haviam se mostrado especialmente vulneráveis ao fascismo. Bettelin e Janowitz desejavam verificar se condições semelhantes de reintegração social defeituosa ocorriam na América após a Segunda Guerra Mundial. Exploraram hipóteses psicológicas como a projeção de frustrações passadas e ansiedades futuras sobre grupos externos, devido à fragilidade do ego.
Buscaram ainda relações entre intolerância étnica e dinâmica social individual, bem como correlações entre sentimentos antijudaicos e antinegros. Não buscavam, porém, identificar uma síndrome geral de personalidade intolerante, objetivo central de seus colegas da Universidade da Califórnia em Berkeley. Entre as conclusões do estudo estavam as seguintes: a tolerância tendia a correlacionar-se positivamente com variáveis como força do ego e aceitação da autoridade externa, entendida como diferente de submissão, o que, de todo modo, contrariava as conclusões de a personalidade autoritária. Também se constatou uma relação entre o preconceito contra judeus e contra negros, embora traços de superego alienado fossem projetados sobre os judeus. Por exemplo, os judeus controlam o país, enquanto traços de ideia alienado eram projetados sobre os negros. Por exemplo, os negros são sujos e sexualmente licenciosos. Essa última constatação diferia do padrão europeu, onde os judeus eram alvo de ambos os tipos de projeções. As correlações entre intolerância e condições socioeconômicas, inclusive relações familiares, foram mais difíceis de estabelecer. Uma conclusão clara, contudo, foi que a mobilidade social rápida, especialmente quando descendente, correlacionava-se positivamente com o preconceito. O fator determinante, porém, era menos a experiência objetiva do indivíduo do que seu sentimento subjetivo de privação. As exigências impostas por mudanças sociais repentinas eram menos suportáveis nos casos em que as experiências de infância haviam impedido o desenvolvimento de um ego forte. Assim, início da citação de Bettelin e Janowitz, abre aspas, quanto mais fraca a personalidade, mais forte se torna a influência do campo social, fecha aspas, dinâmica do preconceito, dynamics of prejudice. Essa conclusão, como se recorda, aproximava-se da alcançada em estudos sobre autoridade e família, Studien über Autorität und Familie, com a diferença de que, neste último, a fraqueza do ego era atribuída ao declínio da família, inserido, por sua vez, no contexto mais amplo da liquidação dos fatores mediadores na sociedade capitalista avançada. Bettelin e Janowitz evitaram especulações nesse nível mais abrangente. Do mesmo modo, as recomendações apresentadas no final de Dinâmica do Preconceito permaneciam dentro de uma moldura liberal: melhor preparo dos pais para formar personalidades integradas, fortalecimento do sistema jurídico, entendido como o símbolo básico do controle social externo, e aumento da educação pré-escolar para a tolerância. Como os próprios Bettelin e Janowitz observariam mais tarde, sua pesquisa diferia da realizada em Berkeley em vários aspectos. O mais significativo era que Dinâmica do Preconceito encontrou a intolerância mais presente entre aqueles que resistiam à sociedade e rejeitavam seus valores, o oposto da correlação entre preconceito e conformismo identificada pelo grupo californiano. Nathan Glaser, ao comentar a diferença, apontou que ela provavelmente se devia à discrepância entre as amostras populacionais dos dois projetos. O estudo de Chicago examinava sujeitos predominantemente das classes baixa e média-baixa, enquanto o de Berkeley limitava-se à classe média. A implicação era evidente. Dinâmica do Preconceito carecia da crítica implícita à totalidade social que permeava a personalidade autoritária. Como era de se esperar, Profetas do Engano, Prophets of Deceit, no qual Leo Lowenthal desempenhou papel central, manteve-se muito mais próximo das tradições da teoria crítica. A técnica básica de análise de conteúdo, empregada por ele e Norbert Guterman, já havia sido aplicada à literatura e às biografias populares em trabalhos anteriores de Lowenthal para o Instituto. O enquadramento histórico do estudo, explicaram os autores, remontava à análise de agitadores como Cola de Rienzo, Savonarola e Robespierre, realizada por Horkheimer em Egoísmo e o Movimento de Emancipação, Egoismus und Freiheitsbewegung. Além disso, o pressuposto fundamental da obra, de que a manipulação, e não a escolha livre, era regra na sociedade moderna, também sustentava os estudos do Instituto sobre a cultura de massas. Como em grande parte dos trabalhos anteriores da Escola de Frankfurt, o objetivo era ir além das aparências e desmascarar o conteúdo objetivo do fenômeno estudado. Assim, Lowenthal e Guterman puderam escrever, início da citação de Lowenthal e Guterman, abre aspas, o agitador deve ser estudado à luz de sua eficácia potencial no contexto da sociedade contemporânea e de suas dinâmicas, e não em termos de sua eficácia imediata. Fecha aspas, Profetas do Engano, Prophets of Deceit. Isso significava que mais do que a suscetibilidade individual a demagogia estava em jogo,
tendências latentes dentro da própria sociedade também eram fundamentais. Ao escrever uma fenomenologia da agitação política, Leo Lowenthal e Norbert Gutermann puderam apoiar-se em estudos anteriores e não publicados, de Paul Massin sobre Joseph e M.C. Williams, de Theodor Adorno sobre Martin Luther Thomas e do próprio Lowenthal sobre George Alison Phelps. Eles também se beneficiaram do trabalho simultaneamente realizado pelos outros autores dos estudos sobre o preconceito, Stiles e Prejudice, a respeito dos elementos subjetivos do preconceito. Enquanto esses estudos se concentravam nas reações das pessoas mais suscetíveis à propaganda demagógica, Profetas do Engano, Prophets of Deceit, examinava os diferentes mecanismos usados para provocar essas reações. A linguagem do agitador, afirmaram os autores, precisava ser decifrada como um tipo de código Morse psicológico. O principal recurso para esse código era, previsivelmente, a psicanálise, que também serviu de base para uma análise mais teórica da propaganda fascista elaborada por Adorno em um artigo escrito 2 anos depois. Lowenthal e Gutermann também incorporaram as contribuições de outro exilado, Erik Erikson, para complementar os insights de Sigmund Freud. No estudo As Imagens de Hitler e a Juventude Alemã, Hitlers Imagerie und Germanische, Erikson argumentou que Hitler encarnava simultaneamente o irmão mais velho rebelde e o pai autoritário. Essa ambiguidade facilitava a busca paradoxal, e ao mesmo tempo a rejeição, da autoridade que caracterizava o fascismo. A percepção de Erikson sobre a rebeldia confusa da personalidade fascista correspondia à figura do rebelde desenvolvida por Fromm em estudos sobre autoridade e família, Studien über Autorität und Familie. Além disso, sua observação de que o pai alemão sofria de uma falta essencial de verdadeira autoridade interior, aquela autoridade que resulta da integração entre o ideal cultural e o método educativo, ajustava-se bem à análise dos estudos sobre o colapso da solidariedade familiar. À primeira vista, no entanto, a visão de Erikson sobre a família alemã parecia contradizer o argumento acerca da estrutura familiar mais propícia ao cultivo do potencial autoritário apresentado em A Personalidade Autoritária, De Autoritariam Personality, pelo menos como alguns comentaristas entenderam. Antes de discutir se tal contradição realmente existia, é preciso esclarecer as origens e a metodologia do projeto que produziu o volume mais importante da série Estudos sobre o Preconceito. Como em grande parte dos trabalhos do Instituto, a influência orientadora de Max Horkheimer foi decisiva. Entretanto, como ele não participou diretamente da redação do livro, seu nome não aparece entre os coautores. Em 1944, Horkheimer havia estabelecido contato com um grupo de psicólogos sociais em Berkeley, composto por Juan-Evit Sanford, Daniel Levinson e Elsie Frenkel-Brunswick. Seu interesse inicial fora despertado por um estudo sobre pessimismo dirigido por Sanford. A irracionalidade básica do pessimismo observado nesse estudo sugeria a existência de um traço ou constelação de traços de personalidade subjacentes, exatamente a direção das conclusões anteriores do Instituto. Assim, com o financiamento recém-conquistado junto ao Comitê Judaico-Americano, American Jewish Committee, Horkheimer pôde propor uma parceria entre o Instituto e os cientistas sociais em torno de Sanford, que se autodenominavam Grupo de Estudos de Opinião Pública de Berkeley, Berkeley Public Opinion Study Group. A proposta foi aceita, e os trabalhos que resultariam em A Personalidade Autoritária começaram no ano seguinte. Adorno e Sanford foram escolhidos como co-diretores do projeto, com Levinson e Elsie Frenkel-Brunswick como principais colaboradoras. Embora todos cooperassem em diferentes partes do estudo, as responsabilidades principais foram divididas. Sanford ficou encarregado das técnicas de pesquisa e dos 2 estudos de caso apresentados integralmente. Adorno foi responsável por situar os dados dentro de um quadro sociológico mais amplo, com ênfase especial no conteúdo ideológico das entrevistas. Frenkel-Brunswick cuidou das variáveis de personalidade e da categorização e quantificação do material coletado, e Levinson foi o principal responsável pela elaboração das escalas, pela interpretação psicológica dos dados das entrevistas e dos testes projetivos, além dos métodos estatísticos gerais. Eric Pollock, que ao fim da guerra já estava na costa oeste, foi encarregado de organizar uma equipe secundária de pesquisa em Los Angeles, composta por C. F. Brown e Carol Creedon. Lowenthal, embora ocupado com suas próprias pesquisas, contribuiu com a análise de conteúdo incluída nos capítulos de Adorno na versão final dos resultados do projeto.
Outros estudos monográficos individuais foram realizados por membros do grupo de Berkeley, Beth Aron sobre o teste de apercepção temática, Thematic Perception Test, Maria Hertz Levinson sobre pacientes de clínicas psiquiátricas e William R. Morrow sobre prisioneiros. O objetivo central de toda a pesquisa era a investigação de um novo tipo antropológico, a personalidade autoritária. Suas características, conforme postulado, assemelhavam-se às do tipo de caráter sadomasoquista elaborado por Fromm nos estudos sobre autoridade e família, Studien über Autorität und Familie. Também havia semelhanças com o chamado tipo J, desenvolvido em 1938 pelo psicólogo nazista Iro Agenchi, embora, evidentemente, as simpatias dos autores fossem diametralmente opostas às dele. O tipo J era definido por uma rigidez inabalável. Seu oposto, o tipo S, de sinestesia, representava, segundo Agenchi, a indecisão efeminada da mentalidade democrática. Havia ainda uma notável semelhança entre esse retrato e o do antissemita traçado por Jean-Paul Sartre em O Antissemita e o Judeu, Réflexions sur la question juive, obra publicada quando a personalidade autoritária já estava em andamento. Wilhelm Reich e Abraham Maslow também foram reconhecidos como precursores na formulação do mesmo tipo de síndrome. Como Horkheimer definiu, a personalidade autoritária apresentava as seguintes qualidades. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, uma submissão mecânica a valores convencionais, obediência cega à autoridade combinada a ódio cego contra opositores e estrangeiros, falta de introspecção, pensamento rígido e estereotipado, inclinação à superstição, difamação, meio moralista e meio cínica, da natureza humana, e projeção de impulsos internos sobre os outros, fecha aspas, correspondência com Léo Loventhal, Brief e Léo Loventhal. A questão não era saber se tal tipo realmente existia, isso era tomado como certo. Como o próprio Adorno admitiu posteriormente, início da citação de Adorno, abre aspas, nunca consideramos a teoria apenas como um conjunto de hipóteses, mas como algo que, de certo modo, se sustentava por si mesma. Não pretendíamos provar ou refutar a teoria com nossas descobertas, mas apenas derivar dela questões concretas de investigação, que deveriam ser avaliadas por seus próprios méritos e demonstrar certas estruturas sociopsicológicas predominantes. Fecha aspas, a personalidade autoritária, de Autoritarian Personality. Assim, apesar do uso de técnicas empíricas e estatísticas americanas, o Instituto não havia de fato abandonado a metodologia da teoria crítica. Em linhas gerais, permaneceu fiel aos princípios estabelecidos em teoria tradicional e teoria crítica, Traditionelle und kritische Theorie, embora com a importante diferença de que a praxis já não era enfatizada como campo de teste da teoria. A crítica do Instituto ao modelo de pesquisa baseado em hipótese, verificação e conclusão, no entanto, continuava válida. A indução, tal como era tradicionalmente entendida, não era considerada aceitável. Como escreveu Horkheimer em 1941, nos estudos de filosofia e ciências sociais, Studies in Philosophy and Social Science, início da citação de Horkheimer, abre aspas, as categorias devem ser formadas por meio de um processo de indução inverso ao método tradicional, que verificava suas hipóteses acumulando experiências individuais até que atingissem o peso de leis universais. A indução na teoria social, ao contrário, deve buscar o universal dentro do particular e não acima dele, em vez de mover-se de um caso particular a outro e daí às alturas da abstração, deve mergulhar cada vez mais fundo no particular e descobrir ali a lei universal. Fecha aspas, Estudos de Filosofia e Ciências Sociais, Studies in Philosophy and Social Science. De acordo com isso, a personalidade autoritária considerava suas entrevistas individuais um complemento extremamente importante para as pesquisas estatísticas. As reproduções altamente detalhadas de duas dessas entrevistas, uma com um entrevistado fortemente preconceituoso, chamado Mack, e outra com um participante de baixa pontuação nas escalas, chamado Lowry, não foram pensadas como exemplos de tipos abstratos, mas como particularidades monádicas que encarnavam universais. Nesse sentido, não eram muito diferentes dos tipos ideais weberianos, com sua ênfase na individualidade e sua aversão a leis abstratas. Contando com a experiência do grupo de Sanford, o projeto incorporou refinamentos estatísticos muito além de tudo o que o Instituto havia feito anteriormente.
Como nos estudos sobre autoridade e família e na pesquisa de Sanford sobre o pessimismo, a suposição básica era a existência de diferentes níveis de personalidade, manifestos e latentes. O objetivo era revelar as dinâmicas psicológicas subjacentes correspondentes à expressão superficial de uma ideologia preconceituosa ou à predisposição potencial para adotá-la no futuro. Os questionários de opinião pública baseados na articulação consciente de crenças foram rejeitados como inadequados por dois motivos. Primeiro, não revelavam um padrão coerente de opiniões. Segundo, não conseguiam sondar as predisposições psicológicas que poderiam corresponder a esse padrão. Assim, o principal objetivo metodológico do projeto era desenvolver um instrumento relativamente simples para testar a existência das estruturas psicológicas que favoreciam crenças ou comportamentos autoritários. A pesquisa começou com a distribuição de questionários, contendo perguntas factuais, escalas de opinião e atitude e questões projetivas de resposta aberta, a um grupo de 700 estudantes universitários. Várias perguntas já haviam sido usadas nos estudos sobre autoridade e família e no projeto sobre o trabalho. As escalas de opinião e atitude foram elaboradas para estimar quantitativamente o antissemitismo, escala S, o etnocentrismo, escala, e o conservadorismo político e econômico, escala PEC. Com o tempo, essas escalas foram sendo aperfeiçoadas até que certos itens se tornassem indicadores confiáveis de uma configuração mais geral de opiniões. Início da citação de Adorno e colaboradores, abre aspas, o procedimento consistia em reunir numa escala itens que, por hipótese e por experiência clínica, pudessem ser considerados reveladores de tendências situadas relativamente fundo na personalidade, tendências que constituíam uma disposição para expressar espontaneamente, ou deixar-se influenciar, por ideias fascistas. Fecha aspas, a personalidade autoritária, De Autoritariam Personality. No total, participaram 2.099 indivíduos, pertencentes a diversos grupos. Quase todos eram brancos, nativos, gentios e de classe média. Para esclarecer os dados estatísticos obtidos pelos questionários, foram realizadas entrevistas clínicas e aplicados testes de apercepção temática a uma amostra dos que figuravam no quartil superior e no inferior da curva. As entrevistas duravam cerca de 1h30 e dividiam-se em duas partes, uma ideológica e outra clínico-genética. Como no projeto anterior sobre o trabalho, os entrevistados não eram informados sobre o propósito exato da pesquisa. Sob a direção de Elsie Frenkel-Brusvik, foi elaborado um manual de avaliação com 90 categorias e subcategorias para orientar os 9 entrevistadores na interpretação dos resultados. Perguntas latentes e manifestações eram feitas aos 40 homens e 40 mulheres selecionados. Os TATS foram aplicados a aproximadamente o mesmo grupo. Em ambos os casos, tentou-se quantificar os resultados. Durante o desenvolvimento da pesquisa, as técnicas foram ao mesmo tempo ampliadas e reduzidas. Início da citação de Adorno e colaboradores, abre aspas. A ampliação se exemplificava na tentativa de incorporar cada vez mais aspectos da ideologia antidemocrática à análise em desenvolvimento e de explorar o suficiente da personalidade potencialmente antidemocrática para compreender sua totalidade. A redução ocorria continuamente nos procedimentos quantitativos, à medida que uma maior clareza teórica permitia condensar os dados de modo que as mesmas relações cruciais pudessem ser demonstradas com técnicas mais breves. Fecha aspas, a personalidade autoritária, De Autoritariam Personality. Os métodos de escala utilizados haviam sido desenvolvidos por Heinz Likert em 1932, como modificação de uma técnica anterior criada por L. Thurstone. Em ambos os casos, o entrevistado indicava diferentes graus de concordância ou discordância com as afirmações, variando de +3 a -3, sem opção neutra. O aperfeiçoamento da escala consistia em eliminar os itens que não correlacionavam com a pontuação geral ou que careciam de poder discriminativo claro. A principal desvantagem da escala Likert era a possibilidade de padrões de resposta diferentes resultarem na mesma pontuação final, um problema parcialmente resolvido pelas entrevistas clínicas, que revelavam as configurações individuais de crença. O resultado metodológico mais valioso do projeto foi a condensação das 3 escalas atitudinais originais em um conjunto único de perguntas capaz de medir o potencial autoritário em nível psicológico latente, a célebre escala F. As análises de conteúdo dos dispositivos dos agitadores,
A experiência acumulada nos estudos sobre autoridade e família e as pesquisas sobre antissemitismo em Nova York contribuíram para sua construção. A escala F avaliava 9 variáveis básicas de personalidade: um convencionalismo, adesão rígida a valores convencionais da classe média. 2. Submissão autoritária, atitude submissa e a crítica em relação às autoridades morais idealizadas do grupo. 3. Agressão autoritária, tendência a vigiar, condenar, rejeitar e punir os que violam os valores convencionais. 4. Anti-introspecção, oposição ao subjetivo, ao imaginativo e ao sensível. 5. Superstição e estereotipia, crença em determinantes místicos do destino individual e tendência a pensar em categorias rígidas. 6. Poder e dureza, preocupação com as dimensões dominação-submissão e forte-fraco, identificação com figuras de poder, ênfase exagerada nos atributos convencionais do ego, afirmação excessiva de força e dureza. 7. Destrutividade e cinismo, hostilidade generalizada e depreciação da natureza humana. 8. Projetividade, tendência a acreditar que forças perigosas e selvagens agem no mundo, projeção externa de impulsos emocionais inconscientes. 9. Sexo, preocupação exagerada com as ocorrências sexuais. Cada variável era avaliada por perguntas formuladas de modo a revelar, da forma mais indireta possível, a posição do entrevistado. Nenhum grupo minoritário era mencionado explicitamente. Com o aprimoramento dos testes, a correlação entre a escala F e a escala I atingiu aproximadamente 0,75, considerada satisfatória. Mais problemática foi a correlação de 0,57 entre as escalas F e PEC, o que levou à distinção entre conservadores genuínos e pseudo-conservadores, sendo apenas estes últimos verdadeiramente autoritários. Não houve tentativa, ou pelo menos não foi relatada nos resultados finais, de correlacionar a escala F com a escala A. Ainda assim, as correlações específicas entre subgrupos da amostra mostraram grande consistência, e as entrevistas clínicas confirmaram a validade dos achados. Nos anos seguintes, porém, o sucesso da escala F como indicador de potencial autoritário tornou-se objeto de intensa controvérsia. A crítica mais abrangente veio de Herbert Iman e Paul Sheatsley, em um volume dedicado exclusivamente a avaliar o impacto do estudo. Suas observações foram amplamente negativas, em alguns pontos, decisivas. Paul Lazarsfeld, por outro lado, cuja cautela em relação à aplicação irrestrita da teoria crítica a problemas empíricos ficará evidente em sua colaboração com Adorno, adotou uma posição bem mais positiva. Início da citação de Lazarsfeld, abre aspas, os indicadores individuais da escala F exercem simultaneamente um papel expressivo em relação ao traço subjacente e um papel preditivo em relação à observação original que o traço se propõe a explicar. Fecha aspas, comunicação e opinião pública, Communication and Public Opinion. Roger Brown, um crítico mais severo do projeto, concluiu sua análise admitindo que há uma possibilidade residual substancial de que a principal conclusão do trabalho com o questionário esteja correta. A personalidade autoritária, The Authoritarian Personality. A avaliação crítica da interpretação do material das entrevistas mostrou-se igualmente ambígua. Os entrevistadores começaram com perguntas específicas em mente, distribuídas em 6 áreas gerais: vocação, renda, religião, dados clínicos, política e minorias ou raça, e continuaram investigando de forma indireta até considerarem as questões respondidas. Alguns críticos objetaram que os entrevistadores eram demasiado informados, pois tinham conhecimento prévio das pontuações individuais dos entrevistados nas escalas. Outras críticas se concentraram na codificação dos resultados. Apesar do manual de pontuação preparado por Elsie Frenkel-Brunswick, a margem interpretativa dos codificadores permanecia considerável. Argumentou-se que, por vezes, surgiam raciocínios circulares. A rigidez era equiparada à intolerância à ambiguidade, enquanto a intolerância era, por sua vez, explicada pela rigidez. Outros ataques dirigiram-se à escolha dos entrevistados com pontuações altas e baixas, em vez de grupos intermediários, um procedimento que, segundo se alegava, visava confirmar os dados em vez de buscar uma amostra representativa da população pesquisada. Como era de se esperar, as críticas não se limitaram à metodologia. As conclusões substantivas do projeto também foram alvo de objeções. Paul Kekskemeti, por exemplo, contestou a suposição implícita de que o preconceito em geral, e o antissemitismo em particular,
prenunciava o colapso total do sistema democrático. Essa perspectiva catastrófica, afirmou ele, era excessivamente alarmista. Questões mais específicas foram levantadas por outros a respeito das explicações genéticas do autoritarismo. Infelizmente, todos os dados sobre as origens infantis dos tipos de personalidade estudados provinham das lembranças de adultos, e não da observação direta de crianças. Elsie Frankelbrosvik abordou esse problema em um estudo posterior, que, lamentavelmente, não foi concluído antes de sua morte prematura em 1958. Conforme revelado nas entrevistas disponíveis, as personalidades autoritárias tendiam a ser formadas em lares onde a disciplina era severa, porém arbitrária. Os valores parentais costumavam ser convencionais, rígidos e exteriorizados. Em consequência, esses valores permaneciam frequentemente alheios ao ego da criança, o que dificultava o desenvolvimento de uma personalidade integrada. O ressentimento diante da dureza dos pais era frequentemente deslocado para outras pessoas, enquanto a imagem paterna e materna permanecia fortemente idealizada. O pai severo e distante, relatado com frequência nas entrevistas dos participantes com altas pontuações na escala F, parecia incentivar a passividade da criança, combinada com agressividade e hostilidade reprimidas, características que, como se recorda, estavam presentes no tipo sadomasoquista desenvolvido por Erich Fromm em estudos sobre autoridade e família. Studien über Autorität und Familie. Em contraste, os pais dos participantes de baixas pontuações eram lembrados como menos conformistas, menos ansiosos por status e menos arbitrários em suas exigências. Mostravam-se mais ambivalentes, afetivos e emocionalmente expressivos. Consequentemente, a imagem que seus filhos formavam deles era menos idealizada e mais realista. E, talvez o mais importante, a alienação do ego em relação às normas morais era menos acentuada, indicando maior probabilidade de desenvolvimento de uma personalidade integrada. Uma das questões levantadas por comentaristas posteriores dizia respeito à compatibilidade dessa visão da família autoritária com a afirmação do Instituto, feita tantas vezes em outros contextos, de que a família havia entrado em declínio na sociedade moderna. Leon Brownson foi o crítico mais insistente nesse ponto, classificando o argumento sobre o declínio, que ele atribuiu equivocadamente apenas a Eros e Civilização, Eros and Civilization, de Herbert Marcuse, sem perceber seus antecedentes em estudos sobre autoridade e família, Studien über Autorität und Familie, como diretamente contraditório ao trabalho do primeiro Fromm e do grupo de Berkeley. Na visão de Brownson, esses estudos pareciam indicar a persistência da força da família autoritária. No entanto, um exame mais atento mostra que as duas interpretações estavam longe de ser irreconciliáveis, como ele acreditava. Em primeiro lugar, como mencionado antes, o Instituto ficou impressionado com o retrato da família alemã traçado por Erik Erikson, em que o pai carecia de verdadeira autoridade interior. A pseudo-revolta do tipo que Erich Fromm chamara de rebeldia, na verdade, uma busca por uma nova autoridade, gerada em parte pela ausência de um modelo positivo de autoridade no lar. Esse era um padrão que a personalidade autoritária, de Autoritarian Personality, certamente reconhecia, atribuindo-lhe um lugar central na análise de Adorno sobre os tipos de caráter altos. Mesmo nos casos em que predominava a identificação com um pai aparentemente forte, em vez da rebelião contra ele, o padrão mais comum, o contraste com a análise anterior em estudos sobre autoridade e família não era tão grande. Na verdade, ao descrever o síndrome autoritária, Adorno remeteu o leitor ao tipo sadomasoquista de Fromm e utilizou as ideias de Sigmund Freud sobre o complexo de Édipo para explicar suas origens. Nos casos em que os conflitos edípicos foram mal resolvidos na infância, a agressividade contra o pai transformava-se em obediência masoquista e hostilidade sádica deslocada. O que conectava essa explicação puramente psicológica à perspectiva sociológica mais ampla de estudos sobre autoridade e família era a teoria de Horkheimer de que a repressão social externa é concomitante à repressão interna dos impulsos. Para alcançar a internalização do controle social, que nunca dá ao indivíduo tanto quanto toma dele, sua atitude em relação à autoridade e ao seu agente psicológico, o superego, adquire um aspecto irracional. Esse era um padrão, concluiu Adorno, altamente prevalente entre as classes médias baixas da Europa e que poderia ser esperado entre pessoas cujo status real difere daquele a que realmente aspiram nos Estados Unidos.
Em suma, o padrão clássico da personalidade autoritária não representava uma simples identificação com uma figura paterna forte, mas implicava uma profunda ambivalência e conflito nessa relação. A repressão externa, quando intensificada, ativava as tensões latentes de uma situação edípica mal resolvida. Adorno identificou outras formas de manifestação dessa ambivalência: o ressentimento superficial, o excêntrico e o tipo manipulador. Outro padrão frequente entre os participantes com pontuações elevadas era o convencional, caracterizado por uma internalização sem conflito das normas parentais e sociais. Esse tipo parecia o mais compatível com uma estrutura familiar patriarcal em que a autoridade paterna permanecia relativamente intacta. A família autoritária que emergia dos dados das entrevistas refletia as crescentes pressões externas. Ansiosa quanto ao próprio status e rigidamente presa a valores que já não sustentava espontaneamente, compensava de modo exagerado o vazio em seu núcleo. A autoridade que tentava preservar desesperadamente já não possuía base racional. Como argumentou Horkheimer em um ensaio escrito em 1949, quanto mais as funções econômicas e sociais da família eram liquidadas, mais ela se apegava às suas formas convencionais e ultrapassadas. Mesmo a mãe, cuja ternura e proteção haviam servido, no passado, como escudo contra a dureza arbitrária do mundo patriarcal, ecoando as críticas de Fromm ao matriarcalismo, já não conseguia exercer o mesmo papel. A mãezinha, escreveu Horkheimer, é a máscara mortuária da mãe. Por contraste, a personalidade autoritária revelou que a família do homem típico de baixa pontuação parece girar em torno de uma mãe cuja função principal é dar amor, e não dominar, e que não é fraca nem submissa. Não surpreende, portanto, que a personalidade autoritária raramente demonstrasse compaixão, uma qualidade associada à função materna. A corrosão da estrutura familiar promovida pelos nazistas, apesar de sua propaganda em sentido contrário, não foi acidental. A família autoritária gerava filhos autoritários não apenas pelo que fazia, oferecer um modelo de dominação arbitrária, mas também pelo que deixava de fazer, proteger o indivíduo das exigências de socialização impostas por instituições externas à família. Assim, embora a personalidade autoritária se concentrasse nas origens intrafamiliares do novo tipo antropológico, suas implicações alcançavam a sociedade em geral. A ênfase anterior do Instituto no declínio da família, ao contrário do que sustentava Brownson, permaneceu preservada no retrato que traçou da família autoritária em seus estudos posteriores. Parte da confusão sobre essa questão talvez se deva a uma ambiguidade terminológica. Como vários comentaristas observaram, é importante distinguir entre autoritarismo e totalitarismo. A Alemanha guilhermina e a Alemanha nazista, por exemplo, diferiam profundamente em seus padrões de obediência. O que a personalidade autoritária de fato investigava era o tipo de caráter próprio de uma sociedade totalitária, e não simplesmente autoritária. Não surpreende, portanto, que esse novo padrão estivesse ligado a uma crise familiar na qual a autoridade paterna tradicional estava sob ataque. Grande parte da dificuldade, tanto conceitual quanto linguística, poderia ter sido evitada se essa distinção tivesse sido explicitada com mais clareza. Outra crítica, mais substancial, veio de Edward Shields e foi repetida por outros. Eles argumentaram que o viés político dos diretores do projeto influenciou suas conclusões. Por quê, perguntavam, o autoritarismo foi associado apenas ao fascismo e não também ao comunismo? Porque a escala F não foi a escala C, ou, ao menos, a escala A? Porque o conservadorismo político e econômico foi associado ao autoritarismo, enquanto a defesa do socialismo estatal não foi. Em resumo, por que se manteve a antiga distinção entre esquerda e direita, quando a verdadeira oposição estaria entre a democracia liberal e o totalitarismo, em ambos os extremos? A ironia dessa crítica estava em que o Instituto já havia, de fato, abandonado muitas de suas ideias mais radicais no trabalho para o Comitê Judaico-Americano. Como vimos, os pressupostos que orientavam os estudos sobre o preconceito, Stides e Prejudice, eram liberais e democráticos. Início da citação de Paul Kexkemeti, abre aspas, o liberalismo dos autores é claramente conservador, na medida em que se refere à tradição constitucional americana. Fecha aspas, estudos sobre o preconceito, Stides e Prejudice. A tolerância nunca foi um fim em si mesma para a escola de Frankfurt. Ainda assim,
A personalidade não autoritária era definida por uma tolerância não dogmática diante da diversidade. O que o Instituto sempre temeu foi a fetichização da tolerância, transformando-a em um fim, e não em um meio. Um exemplo indireto encontra-se em Mudança Social e Preconceito, Social Change and Prejudice, de Bruno Bettelin e Maurice Janowitz. Início da citação de Bettelin e Janowitz, abre aspas, se alguns não conformistas exibem um alto nível de tolerância, isso pode ser resultado de uma formação reativa ou de um deslocamento de hostilidade gerado por relações insatisfatórias com a autoridade. Não é exagero chamá-los de falsos tolerantes, pois, embora possam ser tolerantes com as minorias, muitas vezes são intolerantes com os modos de vida socialmente aceitos. Fecha aspas, Mudança Social e Preconceito, Social Change and Prejudice. Da mesma forma, a democracia política em sua forma representativa nunca foi o objetivo final do Instituto. No entanto, a personalidade autoritária apresentava pouca evidência da crítica marxista tradicional à democracia burguesa que marcará suas obras anteriores. Havia ainda outra ironia na crítica de Schius, que afirmava que a antiga dicotomia entre esquerda e direita havia se tornado obsoleta. Como já vimos, Horkheimer insistia na necessidade de desmascarar a dominação sob qualquer forma política, fascista, supostamente socialista ou de outro tipo. Desde os primeiros anos em Frankfurt, o Instituto demonstrava ceticismo em relação à experiência soviética, que, com o tempo, transformou-se em desilusão. Início da citação de Friedrich Pollock, abre aspas, a União Soviética não passa de um sistema capitalista de Estado, pouco distinto de sistemas semelhantes no Ocidente. Fecha aspas, ensaio sobre economia e sociedade, Essays on Economics and Society. A diferença essencial entre Schius e o Instituto estava no fato de que este se recusava a contrapor o totalitarismo a um pluralismo individualista e não ideológico como seu oposto. Como já havia mostrado em sua análise da cultura de massa no Ocidente, o Instituto via a dominação operando de formas novas e sutis, que corroíam a individualidade sob uma aparência de diversidade. Dialética do esclarecimento, Dialectic of Enlightenment, ampliou essa crítica às tendências de todas as sociedades modernizadas. Assim, em certo sentido, a escola de Frankfurt concordava que a dicotomia política tradicional entre esquerda e direita havia perdido relevância prática. Onde discordava, contudo, era no plano teórico, no qual suas simpatias permaneciam inalteradas. A personalidade autoritária apresentava poucas evidências diretas desse pessimismo. Evitou tirar conclusões sobre a prevalência do autoritarismo na sociedade como um todo, limitando-se a descrever os tipos autoritário e não autoritário, sem estimar sua frequência relativa. Ainda assim, havia indicações ocasionais sobre sua disseminação. Início da citação de Theodor Adorno, abre aspas, é um dos resultados desagradáveis de nossos estudos, que deve ser encarado de frente, o fato de que o processo de aceitação social do pseudoconservadorismo já avançou muito, a ponto de ter conquistado uma base de massas indubitável. Fecha aspas, a personalidade autoritária, de Autoritarian Personality. No geral, porém, predominava a visão de que, início da citação de Adorno, abre aspas, a maioria da população não é extrema, mas, em nossa terminologia, mediana. Fecha aspas, a personalidade autoritária, de Autoritarian Personality. A crítica de Schius quanto ao viés político latente foi talvez mais precisa ao apontar para a suposição implícita de que conservadorismo e autoritarismo estavam de alguma forma relacionados. A baixa correlação entre a escala política e econômica, PEC, e a escala F levou à distinção entre conservadores genuínos e pseudoconservadores. Início da citação dos autores do Instituto, abre aspas, os primeiros são definidos como pessoas, qualquer que seja o mérito de suas opiniões políticas, seriamente comprometidas com a preservação do que há de mais vital na tradição democrática americana. Fecha aspas, a personalidade autoritária, de Autoritarian Personality. Os segundos eram apenas conservadores aparentes, cujas personalidades os tornavam candidatos potenciais ao fascismo. Embora essa distinção tivesse o propósito de evitar a simples equiparação entre ideologia de direita e estrutura autoritária de personalidade, a associação persistia implicitamente, já que não se elaborou uma tipologia correspondente de pseudoliberalismo ou autoritarismo radical. O protótipo do liberal foi descrito como aquele que, início da citação de Adorno, abre aspas,
Busca ativamente a mudança social progressista, podendo ser militantemente crítico, embora não necessariamente rejeite totalmente, do status quo, que se opõe a diversos valores e crenças conservadoras e que pretende reduzir o poder dos negócios ao aumentar o poder do trabalho e as funções econômicas do governo. Fecha aspas, a personalidade autoritária, The Authoritarian Personality. O caráter problemático dessa caracterização tornou-se evidente na geração seguinte, quando o liberalismo do New Deal passou a ser fortemente criticado como uma ideologia voltada à manutenção do status quo. Se a personalidade autoritária, The Authoritarian Personality, tentou abranger o autoritarismo de esquerda, fez isso por meio de uma categoria vaga de participantes rígidos com baixas pontuações. Mais tarde, Adorno recorreu a esse subtipo para responder a críticos como Schius. No entanto, a explicação era insatisfatória. Como a escala F havia sido concebida para medir tendências de personalidade em nível inconsciente, afirmar que os indivíduos de baixa pontuação eram rígidos significava admitir que a própria escala falhara em detectar essa rigidez, o que anulava seu propósito original. Era evidente que seria necessário um estudo mais aprofundado sobre o autoritarismo de esquerda, o que de fato foi realizado por outros pesquisadores norte-americanos nos anos seguintes. Outras dificuldades metodológicas e conclusões discutíveis poderiam ser mencionadas, mas insistir nelas seria perder de vista o notável alcance da obra como um todo. Início da citação de Adorno, abre aspas. Se a personalidade autoritária fez alguma contribuição, ela não deve ser buscada na validade absoluta dos resultados positivos, muito menos nas estatísticas, mas sobretudo na formulação dos problemas. Motivada por uma genuína preocupação social e vinculada a uma teoria que nunca antes havia sido traduzida em investigações quantitativas desse tipo. Fecha aspas, a personalidade autoritária, The Authoritarian Personality. Embora contasse quase 1000 páginas, o volume final foi entendido por seus autores como um estudo piloto. Se esse era de fato o propósito, não há dúvida de que foi alcançado. Um dos primeiros avaliadores dos volumes dos estudos sobre o preconceito, Studies in Prejudice, chamou-os, início da citação do avaliador, abre aspas, um acontecimento marcante na história das ciências sociais, fecha aspas, estudos sobre o preconceito, Studies in Prejudice. Nos anos seguintes, uma grande quantidade de pesquisas foi inspirada por esses estudos, especialmente pelo trabalho de Berkeley. Quando o Instituto retornou à Alemanha, no início da década de 50, levou consigo as técnicas de pesquisa social adquiridas em Nova York e na Califórnia. Seu primeiro esforço coletivo após o restabelecimento foi um estudo sobre interação de grupos, publicado sob o nome de Pollock em 1955, cujo objetivo era introduzir a metodologia americana ao público alemão. Mesmo Adorno se viu, de modo inesperado, na posição de defender métodos empíricos para combater a tradicional resistência alemã a tudo que se assemelhasse ao positivismo anglo-saxão. Em uma conferência de sociólogos realizada em Colônia, em 1952, afirmou que a sociologia já não podia ser considerada uma ciência do espírito, Geisteswissenschaft, pois o mundo, dominado pela reificação, dificilmente poderia ser entendido como dotado de sentido. Início da citação de Adorno, abre aspas, a tão criticada desumanidade dos métodos empíricos é sempre mais humana do que a humanização do desumano. Fecha aspas, ensaio sobre sociologia, Essaison sociologue. Assim, os métodos da pesquisa administrativa deveriam ser utilizados, ainda que em um quadro crítico, para examinar os fenômenos sociais. Embora a teoria não pudesse ser provada ou refutada pela verificação empírica, princípio que a teoria crítica jamais abandonou, quando transformada em perguntas de pesquisa ela poderia ser amplamente enriquecida. Foi o que ocorreu, por exemplo, com a psicanálise, que se aprimorou notavelmente ao ser convertida em um campo de investigação empírica, mesmo sem depender de uma formulação indutiva. No final da década de 1950, contudo, a atitude do Instituto em relação ao empirismo sofreu uma inflexão significativa. Levar os métodos americanos ao conhecimento dos cientistas sociais alemães havia sido um êxito, talvez até excessivo. Mais uma vez, emergiu a sensibilidade característica da escola de Frankfurt diante do uso reducionista e tecnocrático da metodologia empírica. Na década seguinte, antecipando um pouco o curso cronológico, a sociologia alemã fragmentou-se em campos rivais de metodólogos dialéticos e empíricos, cujas disputas lembravam o antigo Methodei-Streit,
debate metodológico, da era guilhermina. Embora o Instituto e aliados como Jürgen Habermas, da Universidade de Frankfurt, fossem os principais defensores da posição dialética, tomaram o cuidado de evitar uma rejeição completa das técnicas empíricas que o próprio Instituto havia dominado com tanto êxito na América. O verdadeiro desafio era integrar essas técnicas a uma abordagem crítica que preservasse a primazia da teoria. Como vimos, tratava-se de algo mais profundo do que um problema metodológico, refletia divisões e contradições reais dentro da própria sociedade. Pode-se argumentar que o sucesso dos estudos sobre o preconceito, Stiles e Prejudice, derivou, em parte, do fato de terem evitado essa questão. As análises do antissemitismo em A Personalidade Autoritária, The Authoritarian Personality, e em Elementos do Antissemitismo, Elements of Antisemitism, a primeira voltada à dimensão subjetiva e a segunda à objetiva, nunca chegaram a ser plenamente conciliadas. Na verdade, uma das razões pelas quais o projeto de Berkeley foi bem-sucedido, enquanto a colaboração de Adorno com Paul Lazarsfeld fracassou, foi que o primeiro não tratou do espírito objetivo da sociedade moderna da forma como o segundo fez. Quando a escola de Frankfurt se aventurou a refletir sobre essas tendências objetivas, seu prognóstico revelou-se decididamente sombrio. O quanto sombrio, veremos no próximo capítulo, dedicado à obra teórica do Instituto em sua última década na América. Marty J. A Imaginação Dialética, uma história da Escola de Frankfurt e do Instituto de Pesquisa Social, de 1923 a 1950. Capítulo 7. O trabalho empírico do Instituto na década de 1940.